Meus queridos irmãos, eu quero compartilhar convosco nesse momento a palavra de Deus e eu quero tratar sobre um assunto que é muito importante para o cristão. Quero falar sobre a oração e eu quero destacar apenas duas coisas sobre a oração. A primeira delas é as condições que eu devo utilizar para que a minha oração seja recebida por Deus no céu. Eu não posso pensar que eu irei orar da maneira que eu acho que é correto. Não. Eu oro da maneira que as Escrituras ensinam. Por isso temos a oração modelo de Jesus em Mateus capítulo 6, a oração do Pai Nosso. Então vamos lá. A primeira condição para uma oração ser recebida por Deus no céu é que a oração deve ser feita com fé. Isso mesmo. Eu preciso acreditar naquilo que a Bíblia ensina sobre a oração. Por isso, o autor do livro de Hebreus diz em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, eu preciso acreditar que estou no palácio celestial, na sala celestial, orando ao meu Deus e que ele está me ouvindo. Eu tenho que acreditar em cada palavra na Bíblia sobre a oração. A segunda condição para que Deus possa receber uma oração no céu é que a oração deve ser feita com sinceridade. Isso mesmo. Eu preciso ser autêntico diante de Deus. Eu tenho que expor aquilo que está dentro do meu coração para o Senhor. Eu tenho que expor as minhas fraquezas, as minhas alegrias, as minhas virtudes, as minhas decepções, aquilo que acontece dentro da minha casa, de fora da minha casa, aquilo que aquilo que eu vivo no meu dia a dia, eu tenho que ser transparente para Deus. Eu posso falar para Deus sobre o que eu não gosto, sobre o que eu gosto, não tem problema nenhum. A Bíblia orienta uma pessoa a ser sincera. Leia depois o Salmo 145, versículo 18, sobre a oração sincera. Então, assim como Ezequias, quando recebeu a palavra do profeta Isaías, que Deus havia dito que ele morreria e que ele deveria colocar a sua casa em ordem, ele orou e Deus acrescentou 15 anos à sua vida por causa da sinceridade quando ele orou. Então, se você quer que a sua oração seja recebida por Deus no céu, aprenda a ser autêntico com Deus. Pare de ser falso diante da presença de Deus. Pare de tentar manipular a Deus. Pare de querer justificar para Deus os seus fracassos. Por que você errou? Abra o seu coração, rasgue a sua vida diante dele. A terceira condição para que uma oração possa ser recebida por Deus no céu é que a oração deve ser feita com humildade. Isso mesmo, é a oração humilde. Não adianta eu chegar diante de Deus com o coração cheio de arrogância, achando que eu tenho crédito no céu com Deus, achando que eu sou alguma coisa diante de Deus, porque os méritos diante de Deus são de Cristo e não nosso. Então nós chegamos diante de Deus com um coração quebrantado. É por isso que a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Depois leia Lucas 18, versículos 13 e 14, sobre aquele que estava orando com arrogância e aquele que se achava tão indigno de orar a Deus, que levantava os olhos para Deus, que melhor se curvava diante de Deus, se achando indigno de estar falando com Deus Santo. Você vai ver qual foi a oração que Deus atendeu.
Então precisamos ser humildes, irmãos, diante de Deus. Nós temos uma tendência muito grande à arrogância, à soberba, ao orgulho. Achamos que somos alguma coisa porque temos talentos em algumas áreas específicas, porque nos dedicamos a algumas coisas. Isso não significa nada para Deus. Quando você chegar diante de Deus, se aproxime dele com quebrantamento no seu coração. A quarta condição para que Deus possa receber uma oração no céu é que a oração deve ser persistente. Eu tenho que orar constantemente a Deus. Eu oro com fé, com sinceridade, com humildade, e eu não desisto de orar diante de Deus por algo específico até que Deus cumpra aquilo na minha vida. Então, eu não irei desistir de orar até Deus realizar a oração. Existem muitas condições que a Bíblia mostra que nós devemos utilizar quando formos orar, mas eu irei falar apenas sobre essas. E a segunda coisa importante que eu quero destacar sobre a oração são as respostas de Deus quando nós oramos. Então, as respostas possíveis de Deus para uma oração que fazemos são as seguintes. A primeira resposta, não. Isso mesmo. Muita oração que nós fizermos, Deus irá responder com um não. Quando nós orarmos de forma errada, quando nós orarmos de uma forma que não agrada a Deus, Deus vai responder com um sonoro não. Se eu orar para Deus tirar a minha vida porque estou passando por momentos difíceis, a resposta disso será não. Se eu orar perguntando a Deus se eu posso me separar da minha esposa, a resposta disso será não. Se eu orar a Deus para que Deus me conceda uma mulher comprometida, porque eu estou apaixonado por ela, a resposta será não. Se eu orar por coisas erradas, sempre a resposta de Deus será não. E em outras ocasiões também, mesmo que uma oração não seja errada, Deus pode responder com um não. A segunda resposta que Deus pode dar a uma oração que fazemos é sim. Isso mesmo. Deus vai responder muitas orações que fizermos durante a nossa vida com um sim. Ele irá atender. Então isso é bom, isso agrada o nosso coração, né? E nós temos várias histórias que podemos contar de orações que Deus respondeu com um não e outras que ele respondeu com um sim. E graças a Deus por isso. A terceira resposta que Deus pode dar a uma oração que fazemos é com um simples espere. Não é o momento ainda. Aguarde mais um pouquinho. Por exemplo, se eu orar pela segunda vinda de Cristo, Deus, que Cristo volte hoje ou amanhã, a resposta de Deus vai ser espere. Não é o momento ainda. Se eu orar para que Deus faça coisas que a Bíblia já determinou, já estabeleceu um prazo exato, a resposta sempre vai ser essa: espere. Vai acontecer, mas não agora. Existe um momento apropriado para isso. E a quarta e última resposta que Deus pode dar quando oramos é com o seu silêncio. E dessas respostas que nós falamos, talvez a mais dolorosa seja o silêncio de Deus. É horrível quando nós buscamos a direção de Deus e não ouvimos nada. Não sabemos para onde ir, não sabemos em que caminho seguir, não sabemos o que fazer, porque Deus, em muitas ocasiões, ele responde a um filho seu, a um servo do seu reino, com um simples silêncio. Mas, independente da resposta, nós continuaremos fiéis, estaremos felizes, em paz, porque sabemos que a nossa salvação está mais perto agora do que quando a aceitamos. Então, que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de vocês, em nome de Jesus.